Segunda-feira, ação e reação, dia 3 de fevereiro de 2020. Hoje, dia do agente fiscal e também dia dos oficiais dos quadros, né? Complementares da Marinha, né? Então, parabéns aos oficiais da Marinha, parabéns aos agentes fiscais. Hoje estou aqui com o professor Cassione e o professor José Carlos Clemente para fazer o programa de segunda-feira. Você já sabe, você que acompanha pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com, nos diversos horários, agora ao vivo, às 13h15, com reprise ou representação às 23 horas e também às 1 hora da manhã. Também esse programa é repetido aos sábados, às 21 horas e à 1 hora da manhã. E domingo também um outro programa da semana que nós escolhemos para repetir também às 21 horas e à 1 hora da manhã. Então você pode vir agora e participar do programa, se quiser mandar uma mensagem para o professor Cassione, professor Clemente, da Multimagem, está aí na tela, 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545. Nós vamos lê-las no segundo bloco. Cassione, um prazer ter mais uma segunda-feira aqui, uma segunda-feira chuvosa na Baixada, mas com muita paz e com muita alegria. É um prazer mais uma vez estar aqui, Filete, com você, querido Clemente, e com os caríssimos telespectadores. Clemente, é um prazer estar aqui na segunda-feira, mais uma segunda-feira, e com você aqui, com Cassione, dois amigos. É sempre uma grande alegria estarmos os três aqui, independente de chuva, de sol, é sempre muito bom. Eu agradecer também aos telespectadores que nos brindam com uma grande audiência. Aliás, eu já trouxe até para você uma carta aqui de um telespectador, né? E que o Filete vai ter que responder, porque é cachorrinho fazendo xixi em cima de... Mas também tem um elogio aqui para o Cassione, a gente vai ler. Nós vamos falar do coronavírus, das bandas, o que você acha? O prefeito parou, depois reuniu com seus secretários e resolveu que vão continuar as bandas, mas exigindo mais seguranças, policiamento, enfim, né? É uma coisa local, uma coisa regional. Algumas bandas não acontecem nada, como a banda do Jaú, com a banda lá do Jockey, que é em São Vicente, porque a comunidade toma conta. Outras já, que eles acham que são as bandas dos playboys, se infiltram muita gente e aí a coisa acontece, né? Também não pergunto para as pessoas daquela região se elas querem, para os comerciantes, vão fazendo, né? Tem algumas bandas que são já banda do Vaia de Abreu, banda do Macuco, a banda do Jaú, essas bandas já são tradicionais, essas ruas aí já são, mas tem outras que marcam de supetão, não avisam ninguém e a coisa complica, né? Bom, doutor Clemente, doutor Filete, doutor Cassione, como espectador assíduo, tem uma letra bonita aqui, né? O nosso amigo bonita letra. Francisco Gomes de Umbelo, mora na Epitácio Pessoa. Como espectador assíduo do Programação em Reação pelo Canal 11, todas as segunda-feiras, e já em fase pré-memorial aos 76 anos, calma. Venho pedir encarecidamente que o senhor, no referido do programa, envie de fato o que está acontecendo todos os dias na madrugada da Praça Caio Ribeiro, em frente ao edifício Arqueville, onde moro. É a Praça dos Cachorros, lá, né, na Aparecida ali, Canal 5, com Epitácio Pessoa, né, naquela região ali. Que em frente ao Sesc, né, então em frente ao Sesc, mas é Epitácio Pessoa 2326. Para quem não está familiarizado com aquele local, é ali em frente ao Sesc, né. Tá. É bem ao lado da famosa padaria do Calinho Santista. Um abraço para o Calinho, gente boa. Em todas as manhãs, a praça serve como banheiro para cães, que em vez de fazerem xixi nos locais próprios para eles, fazem em todos os locais, nas casas, e nem mesmo as mulheres da praça da limpeza conseguem dar contas. Todas as tardes, exceto domingos, quando é dia reservado para a feirinha, os rapazes expulsos da Praça Palmares, localizados no Canal 4, tentam sem sucesso praticar skate, destruindo os poucos bancos lá existentes que servem como rampas improvisadas. Por que eles não ficam na Praça dos Palmares? Nas madrugadas, praticamente todos os dias, o maior problema que ocorre é quando desocupados, moradores de rua, ocupam espaços idealizados pelo vereador Zequinha Teixeira, conhecido por Pergolato, após terem sido expulsos da aula da praia pela Polícia Militar. Não ficam na praia, vão para as praças. Fazem muito barulho, fezes, urina, proferindo ainda vozes altas e palavrões. Queria saber, Fred, o que vocês podem resolver. Nós podemos criticar, comentar, né? E ele fala que é eleitor do Cassione, que o Cassione foi um brilhante aluno do Colégio Santista, né? Onde ele estudou também até quarta série ginasial,
e mudou em 1960 para São Paulo. Sempre foi eleitor do Cassione e volte para a política, Cassione, porque Santos precisa muito do senhor, mesmo que comece como vereador, porque o senhor pode ajudar a nossa cidade. É a opinião do Francisco Gomes de Melo, que tem a letra maravilhosa, a letra bonita pra caramba. Meu nome? Francisco. Tá aqui a carta, ó. A carta chegou em mãos do Clemente. Se vocês quiserem mandar a carta, pode mandar lá para a Clínica Filete, para a Multimagem, as cartas que nós vamos ler aqui no programa, né? Depois a gente passa o dedo da TV Com aqui também, se quiserem mandar por carta, também acharem mais fácil. Clemente, a questão da rua aí, você faz uma praça para os cães, né? E logicamente que tem muita gente que leva o seu cachorro, o seu gato, o seu cachorro e tem um bom comportamento, né? Leva a pazinha, tudo. Mas, logicamente, que muitas pessoas também assim não o fazem. A questão do morador de rua é normal, a guarda municipal empurra da praia, porque no verão fica nos bancos, eles vão para a praça, Rosinha Viegas, que é aquela praça em frente ao shopping Praia Mar, eles vão para essa praia que é chamada Praça dos Cachorros, né? Enfim, e ficam ali fazendo bagunça, e quem mora em frente, né, das pessoas, felizmente no Sesc não mora ninguém, só os guardas lá, né? O Sesc ocupa um quarteirão, não mora ninguém. Não pega o Jaú, que é atrás do Sesc, não dá, o barulho não é tão grande assim. Mas pega os moradores ali da padaria do Carlinhos até a Anália Franco, aquela rua ali, que fica ali aquela bagunça, né? Entendeu? Realmente é um problema sério, eu já morei ali perto e eu posso confirmar que realmente ali separa o carro ali para ir na padaria depois de 9 horas é crítico. Mulher não vai parar o carro, porque é muito morador de rua. De vez em quando tem aquela barraquinha de fruta ali, aí eles tomam um pouco de conta. Quando não tem a barraca de fruta, realmente a praça fica deserta. Eu acho que tem dois aspectos importantes, né? Um que você comentou agora. Existem pessoas que têm animais e cuidam de uma forma correta, né? Eu acho que se você tem um animal, e você tem que ter amor pelo bichinho, tem que cuidar da melhor maneira, seja ele qual for, né? A maioria tem cachorro, mas outros têm outros animais. Eu acho que tem que cuidar bem. E a gente vê isso com rotina, né, Filete? Gente que sai com cachorro e que não leva nem um saquinho lá para pegar as fezes, né? Que é básico isso, né? O cachorro vai lá na rua, no meio da rua, e aí defeca e ninguém não tem nem um saquinho para coletar essas fezes. E todo mundo sabe que isso teria que ser feito naturalmente como algo higiênico e tal, e como um respeito à cidade, enfim, aos moradores, e não fazem. E a gente já sabe que a coisa é assim, é bem largado, como se fossem esses próprios craqueiros aí que estão por aí, que o cachorro faz o que quer e tal. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto ali daquela praça é que ela é muito escura. Eu passo com frequência ali à noite, especialmente aos domingos, né? E é uma praça muito escura. Isso dificulta bastante. Eu acho que teria que ter uma iluminação muito melhor, bem em frente ao Sesc que eu falo. Tá Essa praça mesmo, que domingo ele falou que não, porque domingo fica aquela feira de artesanato, tem domingo ali é mais tranquilo, porque aí tem mais gente, até 10 horas da noite, os moradores não vão. E é uma praça legal, porque os ex-jogadores do Santos lá, os ex-atletas, o Edu, o Mengalvio, o Coutinho, eles ficavam jogando ali, uma trancazinha ali e tal, joga na padaria, mas tem uma quadrinha ali para jogar carta. É uma praça bacana, tem a pracinha dos cachorros ali, tem bastantes árvores, o Sesc também é bonito, mas teria que ser mais iluminada, né? Tem que ser bem iluminada, ela é mal iluminada. E não acontece isso aos domingos. Desculpa. Não acontece aos domingos por causa da feirinha, porém continua escuro. Você passa ali e continua escuro. Então, o que facilita, além do que nós comentamos, você facilita assaltos, furtos, roubos, uma série de coisas. Então, eu acho que o setor público tinha que realmente atentar para isso e melhorar essa iluminação. Tem que ter feira? Tem. Ajuda, as pessoas gostam, como você falou, dos próprios jogadores do Santos, tudo. Mas ex-jogadores, né? A pessoa ex-jogadores. Mas então vamos tratar essa praça com carinho e tal, e ter um respeito pela população.
Cassione, questão das praças aí, a reivindicação aqui do nosso querido Francisco Gomes, e ele elogiando, falando para você voltar na política. Ele quer que você volte igual a Thelma, vereador, depois se candidatar a prefeito de novo. Francisco, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras. A gente fica realmente desvanecido quando pessoas falam sem nenhum interesse bem da gente. E muito obrigado pelos seus elogios. Quanto a esta praça específica, Caio Ribeiro, ela é o retrato. É como se nós montássemos um quebra-cabeça. Cada praça, cada rua, cada avenida, cada logradouro público, uma palavra que todo mundo usa, né? Que hoje o logradouro público virou logradouro de um determinado público, que é um público fora da lei, que é um público marginal, que é um público onde se misturam pessoas que vivem da mendicância, que vivem, no menos, da mendicância, vivem da vadiagem e vivem na criminalidade. Então, se nós tivéssemos um quebra-cabeça e cada lugarzinho de Santos fosse uma peça de uma grande praça Caio Ribeiro. De uma grande praça Caio Ribeiro. Porque a cidade está dominada. A cidade está tomada por aqueles que aqui se radicaram e por aqueles que são originais daqui. Os que aqui se radicaram são aqueles que vêm de fora ou espontaneamente, porque sabem que aqui é terra de ninguém, ou aqueles que vêm de fora despejados, não é, pelas prefeituras de outras cidades, e a gente já falou disso várias vezes aqui. Eu tenho que admitir que o problema não é de polícia. Também é de polícia. Mas se você colocar 30, 40, 50 viaturas de polícia em cada bairro, você talvez resolva o problema. Agora imagine qual é a cidade do mundo que tem 30, 40 viaturas de polícia em cada bairro. Não existe. Eu conversando outro dia com um policial militar, cujo nome não vou dar, eu disse para ele, como é que vocês suportam exercer essa atividade, arriscar a vida, passar o tempo todo rondando e enfrentando aqui, ali e acolá bandidos que estão espalhados por toda parte? Como é que vocês suportam isso e vocês não cruzam os braços e não fazem uma espécie de greve, operação tartaruga ou greve branca? Faz de conta que vocês não estão vendo nada. E o policial militar me respondeu, Dr. Cassione, eu digo ao senhor que todos nós temos vontade de fazer isso. Não fazer nada, e guarde bem o que eu vou lhe dizer. Eu conversando com ele, na calçada de uma determinada rua de Santos, a viatura me viu, parou, e eles desceram, vieram falar comigo, e aí ele disse, todos nós temos vontade de fazer isso, de ficar andando de viatura, gastando combustível e fingindo que somos cegos. Só que nós não fazemos isso por uma razão, porque senão as pessoas não sairão mais definitivamente de suas casas. E como nós temos mulher, mãe, filhas, irmãs, pessoas, amigas, que precisam sair de casa, e todos os policiais têm, e a cidade tem muita gente de bem que precisa sair à rua, é por isso que nós não paramos. Nós não paramos
para dar proteção a essas pessoas. Isso me foi dito por um PM que eu gostaria de dar o nome dele, mas eu não vou dar exatamente para preservá-lo, porque a gente sabe que aparece represália. E aproveito a oportunidade para fazer um elogio à conduta da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Militar, na pessoa de todos os componentes das guarnições que estavam em serviço ontem, como sempre, nas ruas de Santos, naquele domingo chuvoso, e um elogio ao delegado seccional, Dr. Schneider, ao Dr. Lara, ao Dr. Alfino e aos policiais civis que participaram também da diligência, para recapturar, esse é um aspecto positivo que a gente tem que elogiar, para recapturar um facínora que estava preso no 5º Distrito e com mais 2 outros cidadãos prestantes. Eles 3 fugiram do 5º Distrito Policial de Santos e em poucas horas estava pelo menos esse, cujo nome é Renan, e eu vou mostrar a cara dele. Nós temos também a imagem do coisa, se você quiser. Do Renan? Dele no assalto a jornalista. Não, isso eu prefiro não. Sim. Eu prefiro apenas mostrar a cara dele. A cara dele? É. Então, enquanto eu procuro aqui, está aqui. Se você passar para mim, eu posso passar para a produção, o Cassione, aí depois a gente passa no... Não vai dar para ver direito aqui. Deixa eu ver, espera aí. Ele foi preso. Eu vou passar para a produção que eu tenho. É um ladrão que já tinha uma condenação por 4 anos de roubo, uma segunda condenação por 5 anos de roubo, motim em cadeia. Fiquei sabendo hoje que já tinha assaltado uma mulher ali perto do Orquidário, a faca, e este cidadão... Perigosíssimo, hein? Perigosíssimo. E como ele, muitos andam por aí à solta, barbarizando pessoas de bem. Então, dou os parabéns ao seccional Schneider, ao delegado Lara, ao delegado Alfino, aos seus agentes e à Polícia Militar, que é quem é responsável pela repressão, pelas rondas, né, que rodam a cidade o mais que podem e que são sempre policiais, sempre atacados por esta turma dos politicamente corretos, esses defensores dos direitos humanos e não dos direitos dos humanos, porque normalmente os defensores de direitos humanos defendem facínoras, defendem bandidos, defendem criminosos. Agora, os defensores dos direitos dos humanos não aparecem para dizer aos humanos, é este cidadão prestante. Já cortou o cabelo, hein, Cassione? Já mudou o visual. Mudou, porque ele estava de barba e cabeludo, né? Sim, Agora já mudou o visual. Mas então, é isso que eu digo, o choque que nós temos hoje de falta de civilização é esse. Esses patifes dos direitos humanos, com raras exceções, esses patifes, eles defendem os direitos humanos, mas não defendem os direitos dos humanos. Porque eu não ouvi dizer ainda, nenhuma vez, que uma vítima que fosse pessoa de bem, que fosse pessoa inocente, que fosse uma pessoa que trabalha, que estuda, que cumpre o seu dever, que tem família, recebesse um telefonema de um desgraçado desses defensores dos direitos humanos para dizer meus sentimentos, minha solidariedade. Agora, quando um bandido aparece ou morto, ou ferido,
ou é espancado, e às vezes pela própria população, aí os direitos humanos são defendidos. Isto é, nós invertemos os valores. Filete, Clemente e caríssimos telespectadores, nós invertemos todos os valores. Está tudo de cabeça para baixo. O que merece ser defendido, não é. O que merece ser reprimido, não é. E a quantidade vai aumentando. E aí que eu digo que o problema não é só de polícia, e até menos de polícia. O problema é do poder público. O problema é das prefeituras. O problema do governo do Estado. Porque quem criou estes monstros que hoje têm a tal liberdade de ir e vir para fazer mal para os outros, começou com o governador Geraldo Alckmin, com o governo do PSDB, governo estadual, com a cobertura, desculpem eu dizer, de autoridades, inclusive eclesiásticas, como esse padre Lancelotti, que passa a vida inteira fazendo a defesa de bandidos. Que ele faça caridade, que ele proteja os desamparados, os desabrigados, que ele concite as autoridades a dar moradia, a dar uma vida decente, tudo bem. Mas que ele passe desse limite para fazer defesa dessa corja de pessoas que simplesmente barbarizam os cidadãos de bem numa cidade, negativo. Isso não. Isso precisa acabar. Precisa acabar o politicamente correto. Precisa acabar a proteção cega e só destinada a determinadas chamadas minorias. L, G, B, T, I, H, F, Y, X e Z. Eles têm que ser defendidos. Eles têm que ser protegidos. Mas tem uma turma que não tem sigla. Uma turma não. Um grande contingente da população que é tão população quanto os que têm que ser respeitados. L, G, B, T, I, Q. Já tá no Q. Esses são protegidos o tempo inteiro. Por uma parte da imprensa, inclusive, que só enxerga como vítimas essas pessoas. Quando vítimas são todos os cidadãos de bem. Todos. Sem sigla ou com sigla. E eu não sou politicamente correto, e eu não tenho idade para calar a boca, e eu não tenho mais paciência para ser importunado o tempo todo com esta inversão de valores. Ao Francisco, que pede que eu volte para a política, eu perdi 5 eleições na minha cidade, Francisco, de 7 que disputei. Mais valorosos, evidentemente, são os que foram eleitos. Os bem comportados, os que não são antipáticos, os que vão para a televisão e sorriem, os que dão sempre um ar de bons moços, não é? Esses garotões, e alguns não tão garotões que passaram por aí. Então eles, os eleitos, são os escolhidos. Eu, rejeitado 5 vezes, eu tenho vergonha na cara. Eu caí fora, e já faz 14 anos. Caí fora da política. Mas aqui eu estou fazendo política. Não para ser candidato a coisa nenhuma, que não vou ser. Mas para dizer à população aquilo que a população precisa ouvir. E que aqueles que ocupam os cargos políticos não dizem. Para falar daquilo que eles não fazem. E é isto que é um dever que eu nunca deixei de cumprir. O dever de cidadão, que é muito mais importante do que ser deputado. Está faltando gente que se empenhe, que tenha compromisso. Você, para conseguir uma testemunha, no meio de 10 pessoas, de um fato, todo mundo foge. Eu não. Até o dia em que acontecerá com esse cidadão que foge e não presta o seu dever de cidadania. Vou parar por aqui, já falei demais. É mais até um desabafo, mas que é um desabafo que eu faço
nunca em causa própria. Sempre eu faço esse desabafo. Em causa dos outros, dos que passam por problemas graves. Porque é fácil a gente falar quando é em causa própria. A gente tem que falar quando os outros estão sofrendo. A gente tem que ter respeito pelos outros, preocupação pelos outros. Os outros que são gente de bem. Os outros que cumprem os seus deveres. Não os outros que querem só carnaval, cerveja, pancadão, vagabundagem no meio da rua, desordem nas madrugadas. Essa gente que não sabe viver em sociedade, uma sociedade cada vez mais refém de tudo isso que eu estou falando, uma sociedade prisioneira. Ou isso que eu estou dizendo é mentira? Se alguém acha que isso não existe, é um cego, ou então é alguém de extrema má-fé. Clemente, a Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, você vê aí pelas fotos que colocamos aí, está tentando fazer um trabalho, mas enxuga gelo, né? Realmente, 87% dos moradores de rua viciados em drogas lícitas ou ilícitas, como o Cassione falou, muitos meliantes misturados, cerca de uns 20%, né? E aquele cara que faz academia, vai de carro, chega no Gonzaga, põe o carro longe, tira o cachorrinho, muda de roupa e fica pedindo esmola em frente ao shopping e tal, tudo misturado, malandros, viciados, craqueiros, pessoas que realmente têm problemas psicológicos, pessoas que precisam de ajuda, e marginais que fogem do interior de São Paulo, até do Nordeste, do Norte, para a nossa cidade aqui. Eu concordo com o Cassione, e essa revolta é uma revolta de todos, não é uma revolta da equipe que está aqui, porque você pode ver que direitos humanos, aqui no Brasil, todo mundo prega os direitos humanos, especialmente as esquerdas pregam o direito humano. Mas você não vê esses grandes defensores dos direitos humanos fora do Brasil, né? Essa Human Rights Watch, por exemplo, que prega o direito humano no mundo todo, na verdade, quando acontece isso, como aconteceu agora em Londres, né? Foi esfaqueado 3, o nego já meteu a bala no sujeito e pronto. E ninguém vai falar. Ninguém vai falar nada. Escuta, matou 3, pum, bala. Ele não vai conversar com o cara, né? Como é nos Estados Unidos ou outros países europeus, o direito humano é o que o Cassione chamou. É direito dos humanos e não direitos humanos para os bandidos. Tem até 2 vídeos aí, 2 vídeos no WhatsApp, onde mostra 2 pessoas diferentes que foram presas, um por 3 anos, outro por 5 anos, e o repórter perguntando para ele, um pegou o dinheiro da Bolsa Presídio lá, né? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Ele pegou, o cara falou, o que você comprou? Aí eu comprei essa moto aqui, ó, e mostra a moto. O que mais? Eu peguei mais um dinheiro e comprei um barraco. E o que sobrou eu comprei algumas coisas para mim e tal. Mas por que você fez isso? Não, porque eu não tirei o dinheiro durante o tempo que eu estava na cadeia, eu não tirei o dinheiro. Então aí quando eu saí eu recebi essa bolada toda. Os 2 falando isso. Quer dizer, enquanto que a família daqueles que eles mataram, ninguém recebeu absolutamente nada. E pior do que isso, né? Porque os respectivos pais que foram mortos eram os únicos sustentadores das respectivas famílias, que tinham filhos. Um com 2 filhos, outro com 3 filhos. A mãe cuidava dos filhos de cada casa. Quer dizer, a mãe ficou totalmente descoberta, sem a menor condição de cuidar dos filhos, de cada uma das famílias. E essa família, que foi a família destruída, não recebeu um tostão. E o cara vai lá, recebe dinheiro, compra o barraco, compra a moto e ainda faz uma festa, faz uma churrascada ainda com o dinheiro que sobrou. Quer dizer, então, a gente inverteu totalmente os valores. Agora, eu acho que os nossos representantes, na Câmara, no Senado, eles têm responsabilidade sobre isso. E uma responsabilidade extremamente grande.
Porque a polícia, e o Cassiano já falou isso muitas vezes aqui, o Filete está acabando de falar aqui no Paralelo, a polícia enxuga gelo. E ninguém está falando que não tem erro na polícia para não dizer, não, você só fica defendendo o policial. Não. Quando o policial excede, a gente vai lá e fala. Mas isso não é o comum. Não é a regra, nunca. Não é a regra, pelo contrário. Os caras estão trabalhando, Os né? caras estão trabalhando, trabalham seriamente, trabalham duro, trabalham na adrenalina. Eu tenho um amigo que é polícia militar, muito próximo, e ele fala, é uma adrenalina que você não consegue imaginar, porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente, né? E pior que a população, muitas vezes, desses bairros, ainda são contra você. Você está lá para defendê-las, e elas ainda, se puder, taca pedra, né? Então a gente tem que vir lá de cima algo que proteja realmente a polícia militar, né? Não tinha o excludente de ilicitude, por exemplo, que o Bolsonaro tanto reivindicou. E eu não estou dizendo que isso é para liberalizar tudo, não, e matar à vontade, porque eu não acredito que ninguém tenha esse prazer mórbido de matar alguém que não precisa matar. Mas também ele não pode ficar levando, como lá no Canal 40 a gente vê na Globo News, a menina, mas você só pode atirar quando ele virar para você. Depois que ele virou para você com a arma... Como é que você vai saber se o cara no morro não está segurando o guarda-chuva ou uma metralhadora, né? Então, sabe, esse tipo de coisa. Como também não pode soltar. Prende o cara hoje, amanhã está solto. Né? Ele vai lá, vai acontecer. O Cassiano acabou de falar desse Renan aí, por exemplo. Já tinha tido 2 prisões, uma de 4 anos, outra de 5 anos. Quer dizer, escuta, como é que pode? Não dá, não pode, e também não pode ter essa mamata toda de cumprir um senso de pena e aí é solto por qualquer coisa, é solto. Eu acho que tem que ser duro mesmo, né? E quando vieram os brasileiros algemados aí, que atravessaram a fronteira pelo México, via Estados Unidos, todo mundo, ai, coitadinho, vieram com tornozeleira e tal. É a lei americana, né? E lá ninguém reclama, é a lei americana, você sabe que existe e descumpriu, vai ter que pagar por isso. Como na Tailândia. O cara morre. Usou droga, vai morrer. Ou na Filipinas. Não adianta a Dilma fazer uma poesia lá para soltar, acho que lá não tem pena. A Dilma fez uma poesia lá com o surfista que ia ganhar 4 milhões se ele passa. Ele sabia do risco, né? Porque se ele fosse levar para outro país do mundo, era muito menos. Ele levou para lá, quer dizer, um traficante, levou para lá, correu o risco, pegaram, não adiantou a Dilma interceder, que quando era presidente, que mataram o cara do mesmo jeito. Não, escuta, então eu acho que sim, cada país tem suas leis, elas devem ser seguidas, e nós estamos muito atrasados em termos de ser mais duros com aqueles que cometem delitos, sobretudo estupro, latrocínios, eu acho que esse tipo de coisa... E que daí a pouquinho está solto aí e continua matando pessoas e tal, e sendo protegido pelos chamados direitos humanos. O Flávio do Itararé, o programa está ótimo, o Cassiano definiu tudo, direito dos manos, vocês estão fazendo a diferença. Mário Sérgio, sugiro que os direitos humanos, Cassione, cuide de um humano, pelo menos na vida, as pessoas de direito humano, porque ficar falando de palanques é fácil. É o Mário Sérgio. Temos muitas participações aqui, Uriel Vilas Boas no programa, Miguel da Frota Vento, Michele Tiziane, o Bruno, o Reale, o Reale lá da Ponta da Praia, muita gente participando aqui. No segundo bloco nós vamos ler as perguntas e também vamos falar sobre o coronavírus. Que o Clemente é médico e o Cassione só não é médico porque não fez medicina, porque entende muito de medicina legal, estuda muito. Então vai ser um papo aqui sobre o coronavírus. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta no Ação e Reação nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, com o professor Cassione e o professor Clemente. Tem aqui participações importantes, né? O Rutinaldo, boa tarde, Filete. Parabéns aos companheiros da mesa, em especial o Cassione, pela aula de bons costumes e cidadania. Concordo plenamente, os valores estão invertidos. Realmente, eu e minha família temos medo de sair de casa. Abraços, proteja. Rutinaldo Mesquita, excelente programa. Muito obrigado. O Elton, gostaria de deixar registrado que verifiquei ontem às 12 horas, quando fui receber meu irmão, que chegou de Brasília de ônibus na rodoviária de Santos. A rodoviária estava repleta de pessoas de rua, viciados, etc., transitando dentro da nossa rodoviária. É um horror. Pedi dinheiro para ajudar. Uma vergonha, rodoviária abandonada, mal, cheirosa. Não verifiquei nenhum guarda municipal para proibir a entrada desses vagabundos desocupados em pleno domingo. A autoridade da nossa cidade precisa urgentemente reconhecer e resolver a situação. É o Elton Monteiro, a gente agradece a participação. O Flávio, esse marginal é chamado de Magrão, ele anda cheirando crack na região da Santa, né? Então, estão falando que o apelido dele é Magrão. Exatamente. Exatamente, né? Exatamente. O Wilson, boa tarde, Clemente e Cassione. Infelizmente o crime voltou. Investimento
É uma vergonha, um ótimo programa, um grande abraço. É o Wilson do Imbaré. O barulho continua no Canal 4, só para em dias de chuva, Filete. Temos que fazer alguma coisa. É uma vergonha, não respeita o silêncio noturno, né? A Verônica está falando que realmente São Vicente não está respeitando o silêncio noturno. Shows que acabam tarde, que prejudicam os moradores de Itaré que querem dormir. A Cristiane do Jornal da Beneficência na TV está mandando um abraço especial ao Cassione Clemente nessa data de hoje. Concorda com tudo que o Cassione falou e o Clemente. E falou que depois, né, lembrando que o programa dela é após o nosso, vai mostrar o baile da cidade de Santos, né? Então a Cristiane estava lá com a Lúcia Costa, entrevistando aqui pela TV Com. Eu também fiz umas imagens que eu vou passar, não no programa de hoje, mas após o programa, detalhes do baile de 472 anos de Santos, pela Cristiane, no Jornal da Beneficência, a Beneficência na TV, né? Tem aqui também temos aqui também participações. A China, Clemente, vai injetar 175 bilhões para estabilizar a economia. Quando eu li a notícia, é o Gerson na ponta da praia, eu pensei que era 1,7 bilhões, mas é 175 bilhões. E o que você acha de construir um hospital em 10, 15, 19 dias, um hospital? Eles estão muito na frente, principalmente com os pré-moldados. É isso, Clemente? Na verdade eles construíram um hospital, o primeiro hospital foi em 10 dias, um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. O segundo hospital vai ter 1.600 leitos e vai ser construído em 13 dias. Eles são recordistas, né? Eles construíram um prédio de 30 andares em 15 dias, 30 andares, e um de 57 andares em 19 dias. São pré-moldados. Eles têm essa tecnologia, dominam essa tecnologia com facilidade. Mexem muito bem com guindaste também, né? Eles têm uma expertise com guindaste. Por exemplo, esse hospital que acabou de ser terminado ontem, tinha 4.000 pessoas trabalhando. Eles põem... Tem tudo certinho, né, Clemente? Fiação para ar-condicionado, fiação para oxigênio, fiação para luz, computador. É tudo organizado, numerado, 400 tratores, 4.000 pessoas funcionando. Então eles têm essa capacidade. Agora, esse negócio do coronavírus, que eu acho que é importante citar, até para não gerar um pânico, né, na população. No Brasil hoje nós temos 16 pessoas sob suspeita, né, essas 16 pessoas, metade estão em São Paulo, 8 em São Paulo, aí 4 no Rio Grande do Sul, depois uma no Rio Grande do Norte, 2 em Santa Catarina e uma no Paraná. São as 16 pessoas que estão com suspeita. Já fazem praticamente uma semana, não aconteceu nada com elas, nenhuma morreu, está tudo bem. Pode ser que não seja, pode ser que algumas tenham, outras não. Na verdade, um pouco está sendo da mídia mesmo, um pouco de interesses econômicos. Parece que não, mas tem interesse econômico envolvido nisso, para jogar que isso vai espalhar pelo mundo todo, metade do mundo vai morrer, e como aconteceu na gripe espanhola, né? A gripe espanhola, em 1918, foi a epidemia mais grave e morreu, ninguém sabe o número certo, mas acredita-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas, 1918. Né? Depois veio a peste bubônica, a gripe suína, o ebola, que também fizeram uma coisa absurda. O ebola morreu 11.360 pessoas. Mas eu queria falar sobretudo sobre o corona mesmo. O corona hoje, o índice está por volta de 2%. As populações mais jovens é menos que isso, as populações mais idosas um pouco mais acima que isso, mas a população média 2% de morte, que parece que está diminuindo, ela está reduzindo. Já, se você pegar a última estatística, já dá 1,70 e qualquer coisa. Mas na China teve mais de 300 mortes, né? Tem 360 mortes 360 na China. Mortes, que pegou muita gente. É que o corona, sabe que o corona tem no cachorro, né, Cassione? Os cachorros,
vacinam contra aquela V10 tem o coronavírus, mas quando é de animal para animal, ele não é tão forte, né, Clemente? E agora, quando ele passa de morcego para ser humano, e os chineses comem esses tipos de animais, aí ele vem com muito mais virulência, não é isso? Aliás, essa parte do filete foi muito importante, porque o coronavírus, na verdade, ele não é humano. Ele dá na ave, ele dá no cachorro, ele pode dar em qualquer animal, no morcego. Você pegar teu cachorro a vacina V10 lá, tá lá, parvovirose, sinomose, coronavírus, vai estar lá, que dá diarreia de sangue e vômito de uma forma branda no cão. Dos vírus que tem na V10, talvez o mais fraquinho. Exatamente. Sabe? Só que quando ele passa de ser humano, de animal para ser humano, o cara come um morcego, come um bichinho lá, e passa para o ser humano, ele replica forte, né? Replica forte. Eles acreditam que esse da China agora, esse coronavírus novo, ele veio da cobra. Então tudo indica que veio da cobra. Mas poderia ser do morcego, né? Poderia ser do cachorro, poderia ser de uma ave. Por quê? Porque na China é muito comum eles comerem aquele monte de coisas em praça pública. E mal passado ainda, né? Mal passado. Ou seja... Só o que me chama a atenção, Clemente, é que venha da cobra ou venha do morcego, na China sempre existiu cobra e sempre existiu morcego, mas por coincidência é na hora em que está havendo uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, é que aparece um vírus desse para complicar a vida da China. Não entra navio na China, não sai navio da China, não entra avião na China, não sai avião da China. Não pode sair chinês. Não pode sair chinês, não pode entrar ninguém lá. Então é muita coisa estranha que um vírus que deve existir desde que há o cachorro no mundo, o cachorro tem coronavírus, desde que há cobra na China, e as cobras na China existem há mais tempo do que Adão e Eva, eu não entendo por que de repente, e isso que é o que me causa estranheza, não é? Se fosse há um ano atrás, talvez aparecesse esse vírus na Coreia do Norte. Agora, como ninguém mais fala na Coreia do Norte, e agora a disputa é dos Estados Unidos contra a China, eu acho estranho aparecer o vírus bem nessa hora, quando você tem um impeachment em jogo nos Estados Unidos, uma eleição daqui a pouco, o Trump querendo se reeleger, aí vai dizer, mas o Cassiano está ficando louco, teoria da conspiração, quer dizer, até o vírus, mas por quê? Por que não? Por que não? Vale tudo, não vale tudo? Em briga de cachorro grande? Então eu fico achando muita coincidência. Eu nem diria que é um clima de conspiração, mas realmente que tem situação econômica envolvida, existe, né? E eu tive esse fim de semana a curiosidade de pegar todo o histórico dessas doenças e também o que aconteceu com a economia da China cada vez que acontecia um problema desse tipo. Na verdade, ali não está só os Estados Unidos de um lado e a China do outro lado. É possível até que os dois estejam alinhados. Porque se você pegar o número, se você pegar o número, a SARS, que é aquela síndrome respiratória aguda grave, ela 2002, né? 2002, ela matou 10% da população afetada, 10%. A MERS vem de meio oeste, né? Vem da sigla americana, e o S é de síndrome, foi em 2012, ela matou 34,5% das pessoas. Das pessoas que contraíram a doença. Ou seja, então 10% a SARS em 2002 e 34,5% a MERS. Naquele grupo ali. Né? Então matou muito mais gente e tal. E também começaram a mexer no sistema econômico. O que acontece é o seguinte, a China estava crescendo, a China, quando aconteceu isso em 2012, por exemplo, 2012, aí fala, não, agora a China vai despencar e tal. A China não deixou de crescer, ela continuou crescendo, até aumentou o crescimento.
O que existe hoje, a China está numa crise comparativamente ao que ela vinha do passado. Ela chegou a crescer 11,8%. Hoje o crescimento da China... É 6, né? É 6. 6,4% é o crescimento da China. E com 6,4%... Que é muito, mas é pouco perto do que era antes. Exatamente. 6,4% é uma eternidade perto do Brasil, que vai crescer 1,2% esse ano. Né? Então é 5 vezes maior do que isso. E é maior do que a maioria da média. Ela só perde da Índia hoje. A Índia cresceu 7,2%. Mas dos demais países ela ainda ganha. Só que ela tem 1,4 bilhões de habitantes. E esse crescimento ele é insuficiente para tirar todo mundo da pobreza. Precisaria ser mais. E ela sabe que está... O mesmo na Índia. A mesma coisa acontece na Índia. A mesma coisa acontece na Índia. Então, ela tá com dificuldade econômica, está com dificuldade de gestão. Então, parte disso, não é o Clemente que acha, não, isso é a comunidade econômica e até tem científica no meio, acredita que tem coisa nesse meio aí também. Então, esse pavor que está sendo anunciado, essa coisa maluca que vai morrer metade da população, não é real. Porque uma pessoa, ela passa no máximo para 3 pessoas. 3 ou 4. Então, em geral, ela passa para 2, pode, assim, mas como média, 3 pessoas. Então, não é uma coisa desse tipo. Ninguém nem sabe, pode ser que a vacina saia até um pouco mais rápido. Os meios estão ficando melhores. Já descobriram que tem um antirretrovírus que ele elimina a doença, que poderia ser usado. É custo maior? Mas poderia ser usado. Agora, o que acontece com isso? Pânico no mercado econômico. Pânico geral. Então a China fica mais ou menos assim, num linguajar bem comum. A China está ferrada, ela não vai ter dinheiro. Ela vai produzir menos, porque todo mundo agora está parado, tudo está parado. Aquela região lá de Wuhan, aquela região próxima, corresponde a 50% do PIB chinês hoje. Então ela vai mal. E a gente vai acabar sabendo, provavelmente no final do ano, que ela não deixou de crescer nada. Ela vai crescer o mesmo que ela cresceu no ano anterior. Por quê? Porque ela vai compensar. Se ela faz um hospital em 10 dias, se ela faz um prédio de 50 andares em 19, como é que ela não vai compensar esse período nos demais meses que nós somos no início do ano? É verdade. Concorda, cara? Totalmente. Então, isso... Mas isso desestabiliza o mercado, porque quem vende produtos básicos como o Brasil só vende produtos básicos. O Brasil não tem tecnologia. Então é o quê? É o café, a soja, o milho e tal. A China compra 70 milhões de toneladas de soja do Brasil. 70 milhões de toneladas de soja do Brasil. Mas quando ela coloca dessa forma, e os Estados Unidos ajudando, na outra ponta, que você tem razão, que também é um grande comprador de produtos básicos, de commodities básicas do Brasil, com isso ela faz o quê? Os preços despencarem. Não vai ter dinheiro para comprar. E aí aquele cara que precisa pagar a dívida dele começa a vender mais barato. Ele não é uma pessoa que tem um suporte governamental, e aí é uma crítica mesmo minha. Ele não sabe o que é um hedge cambial. Tipo assim, eu vou vender minha mercadoria, eu vou vender minha mercadoria a futuro por um preço X e vou ficar hedgeado aqui, né? A gente paga uma taxa para você ter esse hedge para não perder dinheiro. Eu estou devendo, vou ter que pagar, aí vende por qualquer preço. E é exatamente isso, infelizmente, o mundo de hoje não é o mundo que nós tivemos há 50 anos atrás, onde todo mundo era puro, ou pelo menos supunha-se que era puro e que as coisas fluíam de acordo com o mercado. Hoje o mercado existe, mas existe muitas coisas por trás desse mercado, manipulando o mercado, e aí eu incluo os bancos que manipulam,
O dólar está 4,28. Não tem razão para um dólar estar 4,28 se o Brasil não mudou absolutamente nada. Não confirmou nenhum caso. Se você não confirma nenhum caso, por que o dólar sai de 4,08 para 4,28? O que mudou na economia brasileira? Então, porque Não confirmou nenhum caso? Não, puramente manipulação Especulativo. para os bancos ganharem dinheiro, Evidente. para os especuladores ganharem dinheiro e para aqueles produtores levar ferro, literalmente levar ferro, especialmente o pessoal da zona rural, os produtores rurais. Sim. E sobretudo aqueles pequenos, se corresponde à maior parte desses produtores rurais. Por isso- eu estou falando isso porque eu fico revoltado, realmente fico revoltado com esse tipo de coisa. Por isso que quando eu lancei aqui essa teoria da conspiração, é porque eu sempre tive para mim que o grande motor da história, que não é contada, é o motivo real. Aí você tem o pretexto, você tem o motivo fictício, você tem o motivo que é forjado. O vírus sempre existiu. Está lá no lugar dele, está na cobra, está no diabo que o carregue. Mas em determinados momentos, o vírus é um fator econômico. O vírus faz parte da engrenagem da economia. E você acabou de definir com a precisão que caracteriza o seu conhecimento, principalmente nesta área, você fez um quadro muito mais explicado e muito mais lógico do que aquilo que eu disse em duas palavras como um mero panfletário. Num panfleto você não tem condição de escrever um livro. Então eu digo o seguinte: não me cheira bem que apareça esse coronavírus agora, porque sempre existiu coronavírus, sempre existiu morcego, sempre existiu cobra. Agora, o que está por trás? Há um mês era o Irã, há um ano era a Coreia do Norte. Vocês percebam que sempre tem alguma coisa para deixar o mundo em pânico. O mundo dos idiotas que somos nós, porque os donos do dinheiro, que são os donos do poder e que são aqueles que fazem e desfazem desde que o mundo é mundo, esses manipulam como querem, manipulam os meios de comunicação, manipulam a opinião pública, manipulam todos os setores da atividade que lhes interesse. Então, nós aqui ficamos sempre assustados com a notícia da véspera. Nós estávamos em pânico há um tempo atrás com as armas químicas do Iraque, que depois a CIA, esse organismo, né, que vai do antrax até provavelmente ao coronavírus, a gente sabe o que a capacidade... Quem viu os filmes do 007, né, do Ian Fleming, sabia como é que as coisas funcionavam. Não é? Aquelas coisas que eram indefinidas, drogas absolutamente capazes de fazer estragos no mundo inteiro, etc. A gente sabe que tudo isso é manipulação. Não vou dizer que não existam epidemias, não vou dizer que não exista o vírus da AIDS que fez o que fez, mas a gente sabe que hoje em dia, mais do que nunca, ainda mais com a internet, com tudo isso, as pessoas criam verdadeiras histórias para modificar o que o Clemente acabou de esclarecer com grande precisão, para explicar o que é inexplicável. Todo mundo tem medo daquilo que não é o medo real, o fator do medo real, que é tudo manipulado. Daqui a pouco já não se fala mais em coronavírus, daqui a pouco já entra um outro personagem protagonista histórico. Agora é a China, porque tem que ser. Quem é o maior devedor da China? Os Estados Unidos. Que coincidência! O maior devedor da China
são os Estados Unidos. Bom, vamos encerrar o programa com essa perda lamentável que tivemos no sábado, o professor Patella, uma das glórias de Santos. Como o Cassione falou, uma pessoa que com um sorriso só, né, conseguia falar tudo, né? Um italiano bacana. O professor Patella foi meu diretor lá na biologia, amigo do Cassione, amigo do Clemente, né? Isso. Grande pessoa. Grande pessoa. Muito especial. Pessoa Então, muito especial. Queria Grande agradecer. pessoa antes de morrer. É. Não é porque morreu. Grande pessoa Não. antes de morrer. Sempre doce. Sempre. Então, vamos encerrar o programa mandando um abraço aqui para as pessoas que ligaram aqui, o Fernando da Cosipa, a Marília Lúcia Filgueiras, que também falou aqui. Boa tarde, espero que 2020 seja de muitos bens para a programação em reação. Sou morador Gonzaga. E ela fez uma pergunta para o Cassione sobre o governo Collor, plano econômico, nós vamos falar no programa que vem, né? Então, beleza. Mas eu passo para o Cassione, ele me responde aqui, eu já passo para você fora do ar. Queria mandar um abraço para o Uriel Vilas Boas, para a Flaviane, para o Marcelo da Rádio Ômega, para o Carlos Eduardo Martiniano, todo mundo que participou aqui, e a Ana Portugal. E encerrar o programa, né, nesse momento aí triste da nosso querido Patella aí, que Deus o acolha na sua santa sabedoria. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.